Eu tenho uma coisa assim, por exemplo, quando eu acompanhava pacientes de Alzheimer, Sei. hoje eu não acompanho mais, tinha umas coisas muito doidas assim que aconteciam. Eu tive um paciente que ele era almirante da Marinha, já estava com os seus 82 anos, já não lembrava de nada. Ele olhava para a mulher e falava: quem é essa mulher que está aí? Ela me lembra uma garota que eu gostei há muitos anos atrás. Não reconhecia ninguém. Eu sempre ia vê-lo em casa e ele me aceitava porque eu dizia que a Marinha mandou para fazer a prova de vida. A parte da Marinha ele lembrava que ele A foi coisa que ele almirante. foi ligado à Marinha, né? Mas ele se achava jovem, ele estava chegando daquela viagem que eles dão ao redor do mundo. Nossa. Então, ele me aceitava. E teve uma vez que o filho mais novo dele morreu. Aí me ligaram falando: doutora, vem para cá porque a gente tem que dar notícia. Aí a mulher falou: gente, mas ele não lembra nem de mim, vai lembrar do filho, não vai ter nada. Mas eu fui lá. Quando eu cheguei lá, aconteceu uma coisa muito interessante. Ele estava lendo o jornal e aí eu falei: bom dia, papapá. Ele olhou para mim, baixou o jornal e falou assim: um pai não deveria viver para ver um filho morrer. Sem você ter dado a notícia? Nada. E aí eu falei assim: alguém falou? Nada. Aí ele falou: eu quero ir ao enterro. Aprontamos ele, ok, tá, não, o senhor vai, papapá. Chegou no velório, ele estava lá. Ninguém tinha dado a notícia, enfermeiro, ninguém. Nada. Nossa. E aí chegamos no velório, ele tá lá, de repente ele fala assim: o que eu tô fazendo aqui? Quem é essa pessoa? Quero ir embora, eu quero voltar para minha casa. E ele já tinha se perdido várias vezes, que ele saía, pegava um táxi e falava: me leva para Copacabana. Ele morava em Copacabana. Nossa. O Copacabana que ele dizia era a Urca. Sei. Ele queria ir para o cassino da Urca, né, na memória dele. Então era uma loucura. E eles têm flashes, algumas vezes é como se ligasse e desligasse. E aí eu fiquei pensando: gente, deve haver um lugar no universo onde tudo que a gente vive é como se fosse uma nuvem. Mas eu imaginei isso antes de ter iCloud, tá? É um acesso... Que aquilo baixa. Tá gravado. O cérebro é como se fosse um aparelho de rádio. Você tem um lugar que está arquivado. E você pode sintonizar esse lugar. Porque quando você vai perdendo a memória ou tem uma doença como Alzheimer, o que acontece é que o aparelho cérebro para de captar essa transmissão. Não é que apagou, tá lá. Tá lá. Exatamente. Por isso que de vez em quando funciona e fica todo mundo. Como um HD avariado. Exatamente. Agora, como que ele anteviu a notícia, não sei. Não sei também. Porque várias vezes ele de vez em quando lembrava de alguma coisinha e apagava de novo. Ligava e apagava. A mente é uma coisa... Esquisito. Você, mais do que eu, deve achar fascinante a mente. Porque a gente tá numa época muito maravilhosa de descobertas e avanços, né? Eu acho que a parte mental ainda está muito limitada, Vilhena. Eu acho. Mas... O corpo humano, eu acho que a gente tem avançado horrores. Mas 20 anos atrás... 20 anos a gente atrás, não avançou? a gente avançou, mas ainda temos que avançar muito. Então, tipo, do que pode chegar é 1%, 2%, é isso? Eu diria que a gente está em 10%, tem 90%. Antes era 1%. Tá. Porque hoje eu acho que a grande revolução no estudo da mente foi a tal da neuroimagem. O que é a neuroimagem? Você não faz ressonância para ver o fígado, para ver o coração? Quando a gente começou a fazer a ressonância do cérebro, no início você falou assim: sim, você está ali o órgão cérebro. Depois começou a se descobrir que você podia fazer ressonância estimulando o cérebro a funcionar. E aí você tem a tal da ressonância funcional. É aquilo que o pessoal fala: acendeu essa parte, acendeu essa... Isso. E aí o que você faz? Você põe uma pessoa nesse exame e aí você começa a projetar milhões de imagens. Então você vê a hora que você aciona áreas ligadas a afeto, áreas ligadas à raiva, a nojo, a repulsa. E aí vai mapeando. E aí você vai mapeando. Mas mais do que isso, perceberam que isso era igual a outros humanos. Exatamente. E perceberam, olha que coisa interessantíssima, que os psicopatas, eles têm o cérebro não funcionante na área do afeto. Caramba! Mas não fisicamente é físico? Não, a diferença não é física, é funcional. É funcional. O cérebro... São ligações. Exatamente. Como se fosse uma fiação que ali não funciona. Se a gente fizesse essa metáfora da fiação, que eu acho boa, é como se alguns fios eles não se encontram. Como se alguns circuitos estivessem desativados. Exatamente. Caramba! Então, por exemplo, quando... E olha quem fez isso... Mas tem umas outras que a gente não tem, que estão ligadas ou não? O resto é igual? O resto é igual, tá? Então, o que acontece? Quem descobriu isso foram 2 cientistas brasileiros. O quê? Em 2001.
que é o Ricardo Oliveira e o Jorge Moll Neto. O que eles fizeram? Eles fizeram um estudo, exatamente, a ressonância magnética funcional em psicopatas e não psicopatas. O que eles fizeram? Pegaram um grupo, tá, de 20 psicopatas de sistema penitenciário, fizeram isso nos Estados Unidos, que aqui eles não podiam fazer. E fizeram não psicopatas, pessoas comuns. O mesmo teste. Então, eles ligaram o cérebro a um grande computador, botaram dentro de uma máquina de ressonância e eles começaram a botar assim, um pôr de sol no arpoador com uma música de Tom Jobim. O que despertava nas pessoas? Uma coisa de paz, de harmonia, o sistema límbico ficava relaxado, zen. Aquilo, e botava assim, iam sucedendo cenas. Uma criança sendo estuprada, depois voltava com uma cena de guerra, alguém explodindo. O que acontecia? As pessoas que não eram psicopatas, elas reagiam, o sistema límbico, o sistema emocional, reagia com extrema repulsa àquelas cenas de violência contra uma criança, violência contra alguém, com animais. E no psicopata, a mesma reação do sol se pondo no arpoador, com Tom Jobim, era a mesma pro resto. Não mudava. Não mudava. Pelo contrário, quanto mais dantescas as coisas, acendia uma área que lembrava o prazer para as pessoas, quase um orgasmo. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu não sei se você tem a resposta. Você assistiu o Minority Report? Sim. Que era uma polícia que previa... Que o cara ia fazer um crime. Que ia fazer um crime. Se a gente consegue mapear que um cara é um psicopata, a gente pode prender ele antes de fazer alguma coisa? Ou deixar ele sob vigilância ou não? Isso seria ideal. Por exemplo... Não pode. Não existe. Pode, né? Não existe isso. Quer dizer, eu acho que as coisas estão tão doidas porque as pessoas estão sendo presas por crimes que não cometeram. Né? Que supostamente irão cometer. Eu acho que, novamente, a ficção vai antecipar um futuro. Que vai chegar um ponto que vai acontecer isso. Eu acho que essas pessoas que fazem essas ficções... Elas têm alguma conexão com essas nuvens, né? Com essas nuvens de informação. Porque, na verdade, nós humanos não inventamos nada. Para mim, o conhecimento humano está nessas grandes nuvens que armazenam conhecimento. Não precisa nada. Hoje os provedores armazenam a informação de toda a humanidade. Mundo, você sabe onde está o teu provedor? Não faço Onde ele está armazenando? Pode ser na Rússia, pode ser fazer um caminho, na China, pode ser em qualquer lugar. E por que não teria isso para o conhecimento humano? Platão dizia exatamente isso que você falou. Ideias, né? O mundo das ideias é que é verdadeiro. Esse é o mundo das ideias. E também tem essa coisa do medo de coisas que a gente... Por que meu filho tem medo de uma cobra se ele nunca viu uma cobra? Entendeu? Se isso é passado, vem dos antepassados, é genético? Aí você tem a coisa... Você vai ter que levar ou por uma questão religiosa, de reencarnação, quem acredita, ou então do tal do inconsciente coletivo. Entendi. Que o Jung falava muito, né? Parece que essa informação da humanidade, de alguma maneira, ela vem no teu DNA. Entendi. Eu tive um professor que era o Enéas. Você lembra? O Enéas? Meu nome é Enéas? Meu nome é Enéas. Aquele cara... com ele? Tive na UERJ. Era rápida a aula, né? Não. Meu nome é Enéas! Eu vou te dizer uma coisa. Ele era genial, né? Gênio. Assim, as pessoas ficam com a lembrança daquela coisa meio esquisita, Nióbio, né? Porque foi um grande professor e um gênio. E ele dizia assim, os senhores... Que ele dava aula assim. Os senhores imaginam um pedacinho da hélice do DNA, quantos milhões de informação tem? Pra você ter uma ideia, um pedacinho de um bracinho do DNA tinha mais ou menos o correspondente de informação a 10 mil livros, de mais ou menos 500 folhas. Isso é um cálculo. Se você for ver uns vídeos antigos do Enéas, você vai chegar a isso. E ele dizia assim, vocês acham que a gente precisa dessa informação toda? Isso já está arquivado na humanidade. Né? Isso é uma... como se fosse uma programação. A gente vem com muita informação que nem a gente sabe de onde vem. Faz sentido. Né? Tem um designer do universo, eu chamo Deus de designer do universo, que eu acho genial. Eu acho ele um cara genial. Mas eu acho que ele cometeu um erro. E um dia eu quero falar com ele, assim, diretamente. Que é o suor e o... Para que a gente sua? Não. Do tipo assim...
Por que que os outros animais são todos programadinhos? Vem com um programa que roda direitinho. Por exemplo, o polvo. Sei. O polvo vive no máximo 360, 365 dias. Sabia Não disso? sabia É disso, o polvo. Eu também não sabia disso. Fiquei pesquisando. 1 ano, praticamente. Um ano, é a média. O polvo, ele vive uma vida absolutamente solitária. Aí, quando mais ou menos ele está completando ali uns 8 meses, ele acasala, tá? Ele acabou de acasalar, ele meio que adoece, ele fica escondido, ele gera os filhotes, dá à luz aos filhotes, ele cuida até os filhotes estarem em condições de viver sozinho. Acabou daquilo, ele entra em degeneração e ele sai dessa toca para ser comido pelos tubarões. Caramba! É só para isso, ele vive para isso. Para passar seus genes. Para passar o gene. E muitas espécies vivem para isso mesmo. Os pinguins, né, que ficam ali chocando. É tudo um compromisso de fazer a vida passar. Só que tem que nós, como mamíferos, o designer falou assim, não, esses aí eu acho que eles têm condições de fazer o script. Eu vou deixar uma programação básica, que é a programação... De passar o gene também. De passar, mas eu vou deixar eles criarem um pouquinho. E nesse deixar criar, a gente faz muita besteira. Total.